Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos no vídeo 15 questões do Cefet em 15 anos de provas, né? Sobre grandezas e medidas para o ensino integrado aqui do estado de Minas Gerais. Matemática. Em geral, começo meus vídeos com considerações. Matemática básica, você estuda número, aritmética, algeometria. Número é a ideia de quantidade, né? 3, 8, 9, bananas, uma maçã. Aritmética é quando você opera só com os números. 7 vezes 3, 5 ao quadrado, só as operações só com números. A álgebra é quando você mistura letras com os números. Por exemplo, tenho 3 abacaxis, 3 maçãs, menos 5 y, 6 camisas. Em geral, você troca a palavra com a letra, né? Geometria é quando você faz uma figura e vai colocar nessa figura a álgebra e a aritmética, né? Por exemplo, o comprimento é x, a largura é x e o comprimento é 2x, o dobro. Atualmente falo do meu canal, Geraldo Ventura. Tinha um canal antigo chamado Geraldo B5 que foi hackeado. Eu larguei para lá porque dá muito trabalho você provar que você é dono do seu canal. Esse canal devia ter mais ou menos 4 milhões de visualizações, aí o hacker se apoderou dele. Eu larguei para lá, fiz outro. Claro que esse aqui só vai aparecer no novo canal, né? No Geraldo Ventura. Depois que eu faço o vídeo, eu costumo colocar assim, introdução, revisão, né? E você quer ir direto para as questões. Por exemplo, você quer ir para a questão 5. Você clica aqui, ó, questão 5, questão 9, já vai direto. Para quem já não precisa de revisão. Então a revisão, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? E tem característica baseada em informações numéricas ou geométricas. São essas grandezas que em geral nós iremos estudar, que é o metro, medida de comprimento, metro quadrado, metro cúbico, tempo, ângulo, por aí vai. Então as grandezas fundamentais é definido pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, Sistema Internacional, os franceses que bolaram isso aí em mais alguns países. Antigamente as medidas eram feitas através do corpo humano, em geral do rei, né? O pé do rei, a braça, a jarda, o que é um palmo, né? Por aí vai. Hoje a definição é diferente. Então, o Sistema Internacional de Unidades, que é representado por SI, é um conjunto de unidades oficiais para grandezas. Foi estabelecido em 1960, né? Não tão velho assim, né? Na Conferência Geral dos Pesos e Medidas, realizada na cidade de Paris, lá na França, claro, né? São elas aqui, ó, basicamente, S que é segundo, M que é metro, quilograma, ampere, mol, K, CD, aí vem aí para que serve, né? Nós vamos usar mais metros, né? E quilograma e por aí vai. 1 quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E suas abreviações: km, hm, DAM. E você tem que saber também quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, né? E você tem que saber também que um dia tem 24 horas, uma semana 7 dias, uma quinzena 15 dias, um quadrimestre 4 meses, um semestre 6 meses, um século 100 anos, um milênio 1000 anos. E as unidades, né? Metro, a unidade de comprimento, metro quadrado, de superfície, você quer colocar um piso, né? Então você tem uma cerâmica, você tem um taco, por aí vai. Metro cúbico, unidade de capacidade, metro cúbico, né?
e o litro, né? O grama, o tempo, que é medido em segundos, o quilograma, que é medido em kg, né? E quilograma por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, o watts, potência do fluxo de energia, e hertz, a frequência. Isso mais baseado na física. E saber o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama, né? E saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico. Você tem que saber isso. Então, se você pegar 1 litro de água e colocar aqui, ó, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, formar um cubo, vai caber exatamente ali 1 litro, né, de qualquer substância. Isso, então você tem que saber isso. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Aí tem as transformações. E medir de ângulo. Em geral, você mede um ângulo transferidor, né? Esse é meio transferidor, vai de 0 a 180 graus. Uma circunferência foi dividida em 360 partes. Cada parte dessa circunferência é chamada de 1 grau. E 1 grau vale 60 minutos, 1 minuto vale 60 segundos, né? Você tem que saber isso aqui. 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Você tem que levar em consideração o seguinte: isso não é o relógio. Esse aqui é medida de arco. É como se você pegasse lá, tomasse novamente isso aqui, ó, e dividisse novamente 60 partes. Cada parte seria 1 minuto. E cada minutinho seria dividido em 60 segundos. Então, você tem que saber isso. Então, adição, você coloca graus abaixo de graus, minuto abaixo de minutos, segundo abaixo de segundo. 36 mais 20, 56. 15 mais 29, 44. 21 mais 45 dá 66. Quando os minutos e os segundos ultrapassam 60, você faz a redução. 66 segundos, ele vale 1 minuto mais 6 segundos. Esse 1 minuto você soma com 44. Aí você fica com 45. Aí você faz a redução. Sempre que os minutos e segundos ultrapassar 60, você tem que fazer essa redução. Subtração. 12 graus menos 10 graus, 12 minutos. Então, você não tem aqui 12 graus, você não tem minuto nem segundo. Então, você tira aqui, ó, do 12 graus, você tira 1 grau. Só que 1 grau vale 60 minutos, aí você passa a ter. É como se você trocasse um dinheiro, né? Trocasse uma nota, por exemplo, de 10 reais por uma de 5, 2 notas de 2 reais e uma moeda de 1 real, né? Então eu tirei daqui, o que sobrou eu transformei 1 grau em 1 minuto, em 60 minutos. Aí fiz 11 menos 10 dá 1 grau, 60 menos 12, 48 minutos. Então o resultado disso aqui é 1 grau, 48 minutos. A multiplicação. Você observa aqui tanto a subtração como a adição, você soma ângulos com ângulos. Aqui não, é um ângulo multiplicado por um número inteiro, né? 3 vezes mais, 2 vezes mais. É como se eu falasse assim, fiz uma abertura da perna em 20 graus. Aí você falava o dobro. Então vou abrir minhas pernas, né, com um ângulo formado em 40 graus, o dobro. Então sempre um número inteiro. Então 3 vezes 3, 9. 20 vezes 3, 60. 30 vezes 3, 90. Passou. 60 graus vale o quê? 60 minutos vale o quê? 1 grau. Aí soma com 9 fica 10. Aqui é 1 minuto e 30 segundos. Então, esse 1 minuto você passa ele para cá e fica com os 30 segundos, ok? A divisão, 39 dividido por 4 dá 3, né? Então, 9 vezes 4, 36. Sobra 3 graus. 3 graus vale 180 minutos. Aí você pega os 180 e soma com 20. Aí você fica com 200. Então você pega o que sobrou de graus, transforma em minutos, e o que ficou de minutos você soma com os minutos que tinha lá.
Então passou a ser 200. 200 dividido por 4 é 50. Então dá 9 graus e 50 minutos. É assim que é feita a divisão. Agora as questões do Cefet. Questão do ano de 2020, que foi a primeira questão. Uma empresa construiu um reservatório de água com 2 cilindros, justapostos, como na figura a seguir. Então você tem um cilindro aqui e outro aqui. Aí sabe-se que o raio do cilindro maior é 8 vezes o raio do cilindro menor, V1 e V2. São os volumes do cilindro menor e maior, respectivamente. Considere que o volume 1 é 3πr ao quadrado e o volume 2 é 12πr ao quadrado, com R maiúsculo, né? Se o reservatório possui capacidade total de 3.084 π metros cúbicos, então o raio do cilindro maior é em metros igual a... Então aí vem as opções, né, para você marcar. Foi feito assim: raio maior é igual a 8 vezes o raio menor. Falou isso no problema. O volume 1 é 12πr ao quadrado. Então volume 1, que é desse aqui, mais volume 2, que é esse reservatório aqui, dá 3.084. Só que ele falou que o volume 1 é 3πr2, minúsculo. E volume 2, ele falou que é 12πr ao quadrado, maiúsculo. Então aí você coloca o π em evidência e cancela o π com π, né? Aí fica 3R2 minúsculo mais 12R2 maiúsculo igual a 3.084. Só que ele falou que o R maiúsculo é 8 vezes o R minúsculo. Então, falou isso aqui no problema. Aí vem aqui, substitui aqui em R2. Aí fica tudo com R minúsculo, né? Soma esse com esse, passa dividindo, fica R ao quadrado igual a 4. O número que é elevado ao quadrado a 4 é 2. Então, a raio minúsculo vale 2. E o maiúsculo? 8 vezes 2. 8 vezes 8, 16. Está na letra... aqui na letra B. Você vai lá e marca. Ok? Questão 2. Considere duas situações distintas de equilíbrio entre os pratos de uma mesma balança em que foram pesados um mesmo saco de cenouras e um mesmo saco de batatas, conforme representados abaixo. Então aqui é uma balança, né? Simulando a balança, prato 1, prato 2. Aí colocou aqui batata, né? Na balança lá e cenoura. E deu aqui meio quilo, 2 quilos e por aí vai. E na situação 2, ele colocou também outros ingredientes lá, né? Ele quer saber a razão entre C e B, ou seja, situação 1, situação 2, né? Entre os pesos da cenoura e batatas, né? Aí vem as opções para você marcar. Então é feito assim, ó. Chamei aqui de Y e chamei aqui de X. 1/4 do quilograma é 0,25. 2 kg é 2 mesmo. 800 gramas é 0,8. 2,2 é 2,2 mesmo. 5 quartos, que é a mesma coisa de 1,25, é só dividir o 5 por 4. E aqui já é 2 meses, e aqui 3 dividido por 4, que é 0,75. Mesma coisa foi feita na situação 2 aqui, ó. Ok? Certo? Aí o que foi feito? Foi feito aqui, ó. X mais Y mais esse mais esse mais esse mais esse, que dá 5,25 igual a 14. Que é a somatória do segundo membro aqui, é esse mais esse mais esse mais esse mais esse, que dá 14. E mesma coisa aqui na situação 2B, né? Que é o X somado com esse mais esse, né? E aqui soma esse mais esse mais esse, e isso aqui são as cenouras, né? Que no caso é o Y. Aí eu fiquei com essa equação e essa equação, formei um sistema. Aí resolvi o sistema, né? Passei o 5,25 para o segundo membro, e passei o Y para o primeiro membro, e passei o 7 para o segundo membro. Reduzi os termos semelhantes. 1x mais 1x é 2x, 1y menos 1y é 0,
8,75 mais 2,25 dá 11. Divide por 2, dá 5,25. Esse é o valor do x. Vou lá e substituo em qualquer equação, encontro o y, que é 3,25. Agora, foi isso que ele pediu? Não, ele pediu a razão entre y e x. Eu dividi esse por esse. Encontrei 13,22 avos. Transformei isso em fração e esse em fração. Simplifiquei, vou lá e marco na opção certa. Questão número 19, do ano de 2018. Essa é a terceira questão. Sabe-se que para preparar uma determinada suplementação alimentar, a quantidade de suplemento a ser diluída deve ser 3% do volume de leite. Se for utilizado meio litro de leite, e se a medida usada para o suplemento for uma colher de 3 centímetros cúbicos, então o número de colheres do suplemento que será necessário para a preparação é igual a... Aí vem as opções. Então é feito assim, 1 litro de leite. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então é 1000 litros, né? 1000 centímetros cúbicos. Transformando em centímetros, né? Por que em centímetro? Porque ele falou aqui que uma colher tem 3% do volume de leite, né? Que é 3 centímetros cúbicos cada colher. Por isso que eu transformei aqui isso aqui em centímetros cúbicos. Depois de decímetro vem centímetro. Você coloca 3 zeros aqui. Agora, 3% de 500, que é metade, né? De 1000 litros, é 500, 1000 centímetros cúbicos. Metade é 500 centímetros cúbicos. 3% dele é 15 centímetros cúbicos. Aí 15 dividido por 3, que é cada colher, dá 5 colheres. Está na letra A, você vai lá e marca. Questão número 4. A figura a seguir mostra uma circunferência em arcos AB, ADC e AEB. São congruentes e medem 160 graus cada um. Ou seja, aqui mede 160 e esse arco aqui, ó, também mede 160. E quer saber a medida desse ângulo X aqui, ó, que é um ângulo inscrito na circunferência. Então é feito assim, ó, 160 mais 160 mais 40 dá 360. Ou você faz assim, ó, 160 mais 160, 320. A circunferência tem 360 menos 320, 40. Foi assim que eu encontrei esse ângulo. Esse ângulo aqui é metade, ó. Metade desse arco aqui, ó. Metade de 40 é 20. Você vai lá e marca, tá na letra B de bola. Questão número 5. Na área de enfermagem, o cálculo de gotejamento do soro é necessário para se possa ter uma previsão no horário em que se deve verificar a quantidade de soro recebida pelo paciente. Para esse cálculo, utilize a seguinte forma: o número de gotas por minuto é o volume dividido por 3T, que é o tempo em horas, e o volume é dado em ml, mililitros. Aí tirou desse site aqui nesse ano. Se o enfermeiro configurar um equipamento de soro para que desses saiam 30 gotas de soro por minuto, então o tempo em que minutos necessário para aplicar 1,8 litros do soro é... Aí vem o tempo em segundos. Então é feito assim, ó, gotas é volume sobre 3D. Deu lá a fórmula, né? Foi dado um problema. Então o gotejamento é o volume. Qual que é o volume? 1800 dividido por 3T. 1800 dividido por 3 é 600. 600 sobre T é o gotejamento. Agora, quantas gotas vão ser aplicadas? 30, né? Foi lá, ó, 30 gotas. Então você vem aqui, tira G e coloca 30. Isola o T. Então fica 600 dividido por 30, que dá 20 horas. 20 horas tem quantos minutos? 20 vezes 60, 1.200 minutos. Você vai lá e marca, tá na letra A. Questão número 6. Uma caixa em forma de paralelepípedo reto, retângulo, cujas dimensões são 800 milímetros, 50 centímetros de largura e 6 decímetros de altura, é igual
Ó, você observa que está tudo em milímetro, centímetro, decímetro, então tem que transformar. Aí eu transformei tudo para metro. Por quê? Porque eu quis, né? Ah, 6 decímetros é a mesma coisa de 0,6 metros. 50 centímetros é meio metro. E aqui 800 milímetros é igual a 0,800 metros. Qual que é o volume? É esse vezes esse vezes esse, que dá 0,24 metros cúbicos. Tem isso lá? Tem. Aí você vai lá e marca. Opção onde tem 0,24 metros cúbicos. Questão número 7. Para realizar uma campanha de imunização infantil, a prefeitura recebeu 1.728 litros de uma certa vacina distribuída em 80 caixas, cada uma contendo o mesmo número de ampolas de 18 centímetros cúbicos, para vacinar 114 mil crianças em doses únicas. O número de caixas a mais da vacina que a prefeitura deverá receber aí vem as opções, né? Então é feito assim, ó. 1.728 litros é igual a 1.728 decímetros cúbicos, né? Litros é a mesma coisa de decímetro cúbico. Então, 1.728.000 centímetros cúbicos. Transformei de decímetro para centímetro. Aí divide por 80. Deu 21.600 centímetros cúbicos. 21.600 centímetros cúbicos cada caixa. Aí você divide por 18, que foi o que recebeu. Dá 96 mil doses. Aí você pega 114 mil, que é o número de crianças, né? Menos cada criança vai receber uma dose, menos 96 mil crianças. Dá 18 mil. É o que falta, né? Então 18 mil vezes 18, porque tem 18 centímetros cúbicos, né? Dá 324. É. Centímetros cúbicos, 324 mil, né? Tem esses 3 zeros aqui. Aí você divide por 21.600, dá 15 caixas. Opção certa na letra C, você vai lá e marca. Questão número 8. Se o relógio da figura marca 8 horas e 25 minutos, então o ângulo X formado pelos ponteiros é esse ponteiro aqui é o menor e esse ponteiro aqui é o maior. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Você sabe muito bem que cada ângulo desse aqui mede 30 graus, que é 360 dividido por 12, que dá 30 graus. Então, para cada hora, o ponteiro menor anda 30 graus, né? Ele quer saber esse ângulo aqui. Então, é feito assim, uma hora tem 60 minutos, x horas, 25 minutos, que é isso que ele andou aqui, 25 minutos. Ok? Então, produz meios igual a produz extremo é 5 dozeavos da hora. Agora, 30 graus é uma hora. O y está para 5 dozeavos. Aí você faz produtos meios igual a produtos extremos. Você encontra lá, ó, o x igual a isso aqui. Aí você divide 150 por 12. 150 dividido por 12 dá 12 graus e sobra meio grau. Meio grau é 30 minutos, né? 30 minutos. Pô. Então você vem aqui e faz o 12 graus e 30 minutos, mais esses 90, porque aqui tem 30, 60, 90. Mais esse tantinho que ele andou aqui, esse tanto aqui, ó. Foi feito através dessas duas regras de 3. Vai dar 102 graus e 30 minutos, tá na letra C, você vai lá e marca. Questão 2012, né? Um triângulo ABC retângulo em A possui ângulo interno C maior que o ângulo interno B. De acordo com esses dados, é correto afirmar que o seno de B é menor que o cosseno de C e por aí vai, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um triângulo retângulo qualquer aqui, ó, aquele elementar, né? Aqui é mede 3, aqui mede 4, aqui mede 5. Isso é um triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras, né? E chamei aqui de B e aqui de C, aqui de A, né? Então A mede 5, o B mede 3 e o C mede 4. Então o que é seno? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, 3 sobre 5. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa, que é 4 sobre 5 dividido dá 0,8. Ora, 0,6
é menor que 0,8. Ou seja, o cosseno do ângulo B é maior que o seno do ângulo B, né? Agora, você vai fazendo seno de C, desse ângulo aqui. O que é seno? É 4 dividido por 5. Qual que é o cosseno? 3 dividido por 5. E aí você vê, 0,8 é maior que 0,6, ou seja, esse seno aqui é maior que esse cosseno. Tá? Agora, a opção correta está na letra B. Seno do ângulo B é menor que o cosseno do ângulo B. Qual que é o cosseno do ângulo B? Ora, seno do ângulo B é 0,6. Qual que é o cosseno do ângulo B? Cosseno do ângulo B é 0,8. 0,6 é menor que 0,8. Está na letra B, você vai lá e marca. Questão 18 de 2011. Um parque ecológico formado em formato circular, cujo diâmetro AC médio de 500 metros, tem 3 entradas MNP, que dão acesso aos espaços triangular ABC, reservado ao pátio de árvores, conforme a figura abaixo. Então você tem entrada aqui, outra aqui, outra aqui, né? E um triângulo aqui plantado, né? Se BC do triângulo mede 300 metros, então a área do parque externo ao espaço plantado em metros quadrados é igual a... Ou seja, daqui, aqui, mais esse pedacinho aqui, mede quanto? Então foi feito assim, ó. Peguei o triângulo retângulo, esse é um triângulo retângulo, todo triângulo inscrito em uma semicircunferência, ou no semicírculo, é retângulo. Então, aqui mede 300, aqui mede 500 e aqui mede x. Isso aqui é a hipotenusa. 500 ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais x ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Assim conta que esse valor aqui é 400, né? Através do Teorema de Pitágoras. Aí a área é πr2. Qual que é o raio? O raio é metade de 500, que é 250. 250 ao quadrado multiplica por 3, dá isso aqui. Subtrai da área do triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. A base é 300, a altura é 400, dividido por 2, dá 60.000. Subtrai, encontra 127.500, que está na letra B, você vai lá e marca. Questão número 10. Um comerciante vende arroz do tipo 1 e tipo 2, cujos preços por quilo são respectivamente R$ 3 e R$ 4. Ele decide negociar parte desse estoque, compondo 75 kg de uma mistura X do arroz tipo 1 e Y do arroz tipo 2. Se o preço por quilo dessa mistura for no máximo R$ 3,40, então é incorreto afirmar que ela é. Aí vem as opções para marcar. Então, o que eu fiz? X mais Y é 75. 3x mais 4y é igual a 255. Aí você está perguntando, por que esse cara encontrou 255? Porque eu fiz 3,40 vezes 75, que é o tanto de arroz que tem, né? Aqui aumentou o preço. Então, se você pegar 3,40 e multiplicar por 75, você encontra esse 255. Isso é um sistema, né, que você resolve por qualquer opção que você quiser. Aqui no caso por adição, multipliquei tudo por 3 em cima e embaixo eu conservei, né? Aí fiz o y valendo 30 e fui lá e substituí em qualquer equação daqui e encontrei o x, que é 45. Então deve ter no mínimo 44 quilos, né, do arroz tipo 1, porque tem que ser no mínimo 45. Menor que 45 é 44, vem aqui e marca, tá na letra B. Questão número 11. Um produto com embalagem de 500 ml está em promoção no supermercado A por R$ 9,60. Esse mesmo produto é vendido em embalagem de 250 ml no supermercado B por R$ 7,68. Se os 500 ml forem adquiridos em B, paga-se a mais. Aí vem as porcentagens, você vai lá e marca. Então é feito assim, ó, 7,68 vezes 2 dá 15,36. Duas vezes 250 ml. 500 ml é metade, né? Metade de 500 ml, 250 ml, que é vendido por 7,68, dá 15,36. Aí você faz a regra de 3.
9,60 está para 100%, 15,36 está para X, dá 160%. Aí você subtrai de 100, conta 60%, está na letra C, você vai lá e marca. Questão 12. Num reservatório com 280 litros de água, foram acrescentados 3,20 avos de sua capacidade. Se ainda falta 57% para encher totalmente esse reservatório, então a quinta parte do restante em litros é igual. Aí vem as opções. Então eu fiz assim, o reservatório mede X. Aí ele falou no problema 57 100 avos do reservatório e 3,20 avos do reservatório, mais 280 litros. Então aqui não tem X, né? Então esse pedaço mais esse pedaço dá o reservatório, que é X. Aí você resolve essa equação do primeiro grau. Tira o mínimo multicomum, que é 100, né? Reduz os termos semelhantes e encontra que o X vale 1000 litros, né? Aí você faz 57% disso aí, sobre 100. 57 vezes 1000, né? Dá 57 mil. Dividido por 100 dá 570. Divide por 5, porque é 1/5, né, do reservatório. Dá 114 litros. Você vai lá e marca na letra A. Questão 13. Certa cerâmica é vendida em caixas fechadas com 40 unidades cada. As peças são quadradas de 30 centímetros de lado. Sabe-se que é uma perda de 10% devido à quebra no assentamento e que o preço da caixa é R$ 36,00. O valor gasto somente com esse material para revestir 240 metros de piso é... Aí vem as opções para você marcar. Então a cerâmica é quadrada, 0,3 vezes 0,3 é 0,9. 0,09 metros quadrados. Vem quantas cerâmica na caixa? 40. Então 0,3 vezes 40 dá 3,60 metros quadrados. Você pega os 240, divide por cada caixa, que é 3,60, dá 66,67 caixas, né? Não vem disso, vem de 67. Aí você multiplica por 36, dá 2.400. Mas você tem 10% de quebra, né? Toda vez que o cara vai sentar, ele quebra 10%. Então 10% de 2.400 é 240, é de cabeça, né? Aí você soma 2.400 mais 240, dá 2.640 reais. Você vai lá e marca, né? Tá aqui, ó, na letra A. Questão número 14. Para desobrar 1 litro de aguardente de primeira qualidade com 15% de teor alcoólico em litros, adiciona-se os 3 litros de uma outra quantidade inferior de 35 graus. O resultado obtido foi um aguardente de qualidade intermediária. Referindo-se à primeira quantidade, a porcentagem de aumento no teor alcoólico foi. Aí vem as porcentagens para você marcar. Então é só você fazer a média aritmética entre 1 litro com 15 graus e 3 litros com 35 graus. Então você faz 3 vezes 35 e 1 vezes 15, divide por quanto? Por 4, porque 3 mais 1 é 4, né? Aí você encontra 30 graus. Agora, 30 graus menos os 15 graus que ele deu no problema, dá 15 graus. Agora, um aumento percentual vai ser lá, ó, 15 sobre 15 vezes 100%. 15 dividido por 15 é 1. 1 vezes 100 é 100. Então, 100%. Está na letra D. Você vai lá e marca. Última questão, 2006, questão número 19 da prova, né? Para fazer 22 pães, um padeiro utiliza 1 kg de farinha de trigo, 7 ovos e 200 gramas de manteiga. O maior número de pães que ele consegue fazer com 13 kg de farinha, 56 ovos e 4 kg de manteiga é... Aí vem as opções. Olha, tem muitos alunos que pegam aqui e fazem uma regra de 3 com todos esses dados. Vai se dar mal. Por quê? Porque o cara só tem 56 ovos. Isso aqui quebra o aluno, né?
E se você faz a regra de 3 direto, significa que quanto para fazer mais pães, você precisa de mais farinha de trigo, mais ovos e mais manteiga. Então é feito assim, ó. Com 1 quilo você faz 22 pães, com 13 quilos você vai fazer mais, né? Diretamente proporcional. Você faz 86 pães. Com 7 ovos, né? 22 pães. Com 56 ovos você vai fazer 176 pães. Ok? E aí acabaram-se os ovos, não tem mais ovos. O máximo que você consegue fazer com termo de pães são 176, né? Aí você faz 200 gramas, 22 pães, 4.000 gramas, porque 4 quilogramas tem 4.000 gramas, você transforma. Aí você faz 440 pães, mas só que você não tem mais ovos não, cidadão. Pra você fazer os pães, seus ovos acabaram aqui, ó. Ok? Então o máximo que você vai fazer é o que? 176, né? Aí você vai lá e marca na letra B, correto? Não tem como fazer mais pães, você não tem mais ovos. Então você vem aqui, marca na letra B e aí termina. Um abraço, até a próxima.